Presidente, nesse final de semana, eu faço uma recomendação para aquele brasileiro que ama essa nação e que não se rende aos poderosos de plantão, que estão destruindo esse país pela covardia de muitos outros parlamentares que assistem ao que alguns ministros do Supremo estão fazendo, em conluio aí, alinhamento político-ideológico com esse governo Lula. Mas eu recomendo que as pessoas de bem, éticas, que leiam o artigo Complexo Industrial da Censura, que foi publicado pelo jornalista David Agape e Eli Vieira, ontem, após um fórum que aconteceu em Londres, reunindo jornalistas do mundo inteiro que defendem a liberdade de expressão. É muito importante, eu repito, que você, brasileiro, entenda o que está acontecendo no nosso país hoje. E esse artigo, que vai durar 20 minutos de leitura, vão abrir sua mente para entender o desafio que nós temos pela frente com essa sanha de intimidação, de perseguição implacável aos conservadores desta nação. É tudo caso pensado. É tudo planejado. Eu não vou, até por questão do tempo, ler todo o artigo. Peguei algumas partes aqui, mas eu recomendo, mais uma vez, que você possa pegar, está aí nas redes sociais do jornalista David Agape e Eli Vieira, jornalistas brasileiros, que eu até repliquei no X. Ontem fiz questão de replicar esse artigo. Senhor presidente, no final de junho, agora, terminou ontem, foi realizado durante toda a semana passada o primeiro Fórum da Liberdade de Expressão em Westminster, Londres, organizado pelo jornalista Michael Shellenberger, responsável pela investigação e publicação do Twitter Files Brasil. Ele teve, inclusive, no Senado, revelando a podridão de decisões judiciais censurando o brasileiro e pedindo para, na época, o Twitter não deixar vir à tona essas decisões. Pedindo para o Twitter mentir. Participaram jornalistas, escritores, acadêmicos, artistas e ativistas de vários países do mundo. Representando o Brasil, repito, os jornalistas David Agape e Eli Vieira, do jornal Gazeta do Povo, lá do Paraná, que tem repercussão no Brasil e fora do Brasil. Nesse fórum foi aprofundada a análise sobre o complexo industrial da censura, um conceito formulado a partir de impactantes publicações dos relatórios sobre a investigação do Twitter Files Brasil nos Estados Unidos. Graças à ousadia de Elon Musk, foi possível pela primeira vez ter acesso a conversas internas entre os dirigentes das plataformas, visando a moderação de conteúdos e a definição de quais informações deveriam ser censuradas e quais aquelas que deveriam ser promovidas. Olha só, adivinha quem é o censurado e quem é o promovido, de que lado está cada um? Fazem parte desse complexo industrial da censura várias organizações ligadas a agências de inteligência como a CIA e o FBI, segundo o jornalista. Algumas ONGs internacionais, como a Open Society, financiada pelo bilionário George Soros, e a Luminate, de Pierre Omidyar, além de outras mais antigas, como a Ford Foundation. Um dos casos mais notórios foi o do laptop de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden. O jornal New York Post publicou em 2020 uma reportagem sobre o tráfico de influência com empresas ucranianas. Documentos internos revelados pelo Twitter Files mostraram que o FBI conseguiu influenciar diretamente a supressão das informações
sobre o caso do laptop. Ao aprofundarem as investigações, os jornalistas perceberam que estavam diante de algo muito maior e escandaloso. Uma vasta rede de interação entre governos, ONGs, grandes empresas de tecnologia e instituições acadêmicas, com o objetivo de monitorar as redes sociais, controlando as narrativas e silenciando as vozes dissidentes. O complexo industrial da censura utiliza, inclusive, métodos de manipulação psicológica desenvolvidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra ao Terror, através de ferramentas tecnológicas sofisticadas, incluindo agora a inteligência artificial. Em todo o mundo, a estratégia para a aplicação da censura é, abro aspas, o combate à desinformação e ao, abro aspas, discurso de ódio. Ao invés de avançar com a democracia em ditaduras como a China, esse complexo industrial de censura adota critérios e práticas chinesas de controle rigoroso da comunicação, ou seja, faz o mesmo. No Brasil, o complexo industrial da censura opera principalmente através do STF e do TSE, em sintonia com os interesses do atual governo Lula, que implantou no âmbito da SECOM o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e, no âmbito da AGU, a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Nomes muito pomposos para ocultar a real finalidade de implantação de um verdadeiro Ministério da Verdade, que teria o superpoder de dizer o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais. Não é à toa, minhas irmãs, meus irmãos, cidadãs e cidadãos brasileiros, que 61% hoje da nossa população tem medo de retaliação do que coloca nas redes sociais e já não está colocando. Olha a que ponto chegou esse complexo de indústria da censura. No TSE, essa estrutura começou a ser implantada, segundo o jornalista coloca, em 2017, por ordem do ministro Gilmar Mendes. Esse mesmo que fez o evento lá, o chamado Gilmar Palusa, agora lá em Portugal, reunindo uma série de autoridades, muitas delas pagas com o nosso dinheiro, para fazer esse tipo de promoção. Ainda bem que a informação que nós tivemos é que foi um fracasso, que as pessoas estão acordando para esse tipo de manipulação com o dinheiro do pagador de imposto do nosso país. Mas, na época, segundo o jornalista, em 2017, Gilmar Mendes, que presidia o tribunal, foi que iniciou essa estrutura com a criação do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições. Depois que Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE, em agosto de 2022, em plena campanha eleitoral, as ações de censura passaram a ser muito mais agressivas no Brasil. Grupos de trabalho informais de monitoramento das informações foram institucionalizados oficialmente com a implantação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Olha só o nome que eles criam para censurar a gente. Eu precisaria de muito tempo aqui, senhor presidente, para listar todos os abusos cometidos durante as eleições de 2022. Um dia essa verdade vai vir à tona com toda a força, mas nós vamos estar tocando sempre nessa tecla, porque é uma mancha na história desse país, onde o TSE funcionou em 2022 como um verdadeiro partido político, beneficiando exclusivamente a campanha do presidente, da época do ex-presidente que tentava voltar à presidência, Lula. Em virtude do tempo,
Vou lembrar de apenas um dos episódios quando o TSE decidiu, pela censura prévia, proibindo o lançamento de um documentário feito pelo Brasil Paralelo, intitulado Quem Mandou Matar Bolsonaro. Lembra desse episódio? Que a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, diz, não, isso aqui é uma vergonha, não pode, cala a boca, já morreu, não sei o quê. Mas, tipo assim, vamos deixar. A democracia a gente vê depois das eleições. Isso aqui vamos censurar, vamos... uma vergonha completa. Com essa decisão, como essa decisão fere, senhor presidente, frontalmente o artigo 220 da Constituição Federal, a ministra Carmen Lúcia, de forma totalmente constrangida, reconheceu o abuso. Mas, como eu disse aqui, acabou acatando a truculência, dizendo que isso deveria ser absolutamente excepcional. E não para por aí não, senhor presidente. Nesse final de semana mesmo, o que a gente viu de barbaridades. Mais um jornalista, o Paulo Figueiredo, que vem fazendo um trabalho fantástico, denunciando na mídia americana, na mídia internacional, no Congresso americano, na OEA, junto com parlamentares e outros jornalistas, inclusive magistrada exilada, que está lá, Ludmila Lins Grilo, nos Estados Unidos. Essas pessoas que não se dobram ao poder e querem que o Brasil saia dessa sanha ditatorial, que o Brasil volte a ter democracia. Essas pessoas que estão tendo seus direitos vilipendiados no nosso país. Teve agora, pela quinta ou sexta vez, a conta dele bloqueada, o jornalista Paulo Figueiredo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele cria mais uma. É a desobediência civil, como dizia Martin Luther King Jr., grande pacifista e humanista. Uma coisa que não está na Constituição. Se mandar calar, tirar a rede social, como temos hoje cidadãos, cidadãs, empreendedores como Luciano Hang, com mais de 10 milhões de seguidores, continua sem poder contactar. É um zumbi nas redes sociais, ninguém consegue ouvir a opinião dele. Desde as eleições ele está proibido de falar. Isso é democracia? Vamos combinar. Isso é ditadura. YouTubers, uma série de situações. Está aí o Monark, outro jovem exilado nos Estados Unidos, caçado por essa ditadura da toga. É algo surreal o que a gente está vendo. E ainda percebe o avanço entre aspas. O STF fazendo uma mega licitação aí para contratar uma empresa para monitorar os brasileiros, as opiniões dos brasileiros, as críticas a ministros do Supremo que se acham os donos do Brasil, graças à omissão dessa casa. Eu estou vendo brasileiros aqui visitando, sejam bem-vindos aqui ao Senado Federal e são sempre muito bem-vindos a essa casa. E eu, esse final de semana, estive em Fortaleza, na minha terra, no Ceará. Não sei se tem algum cearense aí, mas impressionante como as pessoas estão se sentindo sufocadas com essa perseguição que acontece no Brasil hoje. Olha, senhor presidente, nesse fórum de Westminster, foi apresentado um painel com o título, abro aspas, quem financia a censura no Brasil? São várias fontes, segundo o jornalista David Agape. Uma delas é o Sleep Giants Brasil, que atua fortemente em pressão para a retirada de patrocínios de anunciantes de vozes dissidentes. De vozes, repito, que não baixam a cabeça para o que está errado. Vozes que têm a sua legitimidade numa democracia de criticar quem quer que seja. O Sleep Giants vai lá e começa a caçar os patrocinadores e a cancelar, é a palavra. Muito obrigado, senador Estives. É isso mesmo, essa palavra é o cancelamento.
E aí muita gente fica receoso com o resultado e tal, eu vou deixar de anunciar num veículo ou numa instituição, porque o sistema não quer. Pode um negócio desse? Isso é democracia? Em 2022 e 2023, o Sleep Giants Brasil recebeu, atenção Brasil, atenção, olha quanto eles receberam, 2,5 milhões de reais da Ford Foundation e da Open Society do Jorge Soros, segundo o jornalista David Agape no seu artigo. Outra é o Instituto Vero, fundado pelo youtuber Felipe Neto, que recebeu 1,4 milhão de reais da Open Society, do bilionário Jorge Soros, em 2021, para colaborar com o TCE no que eles chamam de combate à desinformação. Não! É para cancelar quem não é do sistema. É para cancelar quem critica. E é sempre os conservadores que perdem nessa caçada implacável desse sistema carcomido que existe no Brasil. Mas é aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Graças a Deus, temos jornalistas como esse, temos cidadãos. Cada vez eu vejo mais brasileiro nas ruas, nas feiras, nos mercados, indignados com o que a gente está vendo no Brasil. E tem parlamentares também que não vão se dobrar. Custe o que custar. Não vamos baixar a cabeça para esse tipo de coisa que está errado. Se nós estamos aqui, nós temos um compromisso com a sociedade e não com um projeto de poder. Ao todo, senhor presidente, entre 2021 e 2022, a Open Society transferiu cerca de 42 milhões de dólares para várias organizações brasileiras. 42, que interesse, hein? Que interesse aqui no Brasil. O que é? Para quê? Para aborto? Para droga? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Muitas dessas organizações se dedicam ao lobby para a legalização do aborto, do assassinato de crianças e das drogas, como a nada inofensiva droga da maconha no Brasil. Seu patrocinador, o bilionário Jorge Soros, muito conhecido para quem estuda esse tipo de situação do lobby no Brasil, tem interesses gananciosos para ganhar mais dinheiro ainda nas bolsas de valores, às custas da desgraça de milhões de viciados que destrói não apenas as suas vidas, mas de suas famílias. Em agosto de 2023, com o apoio de mais 4 senadores, inclusive o presidente que aqui está agora hoje, senador Estílio Valentim, do Rio Grande do Norte, nós demos entrada no pedido de impeachment do ministro Barroso, atual presidente do STF. E uma das razões foi por ele ter participado de evento em Nova York, ainda em 2004, patrocinado por quem? Por quem? Pela Open Society do Jorge Soros. Para quê? Para quê? Para legalizar a maconha. E parece que conseguiram, sob a presidência dele, por ironia do destino na semana passada. Mas esse Congresso vai reagir. Eu não vou descansar enquanto esse Congresso criar um impasse nacional, porque os senadores já fizeram o seu dever de casa, votando pela PEC antidrogas, colocando na Constituição aquilo que nós já fizemos em 2006 e 2019, tolerância zero às drogas. A Câmara dos Deputados recebeu a PEC e já aprovou na CCJ. Falta agora ir para o plenário, estão querendo levar para uma comissão especial para ganhar tempo. Mas, enquanto isso, tem gente morrendo, tem família se destruindo, presidente. O senhor sabe mais do que eu, porque o senhor trabalhou na rua. Isso não é interesse do povo brasileiro, do povo de bem, isso é interesse de bilionários. Isso é interesse
de poderosos, que sabe lá o que estão fazendo isso, querendo desmoralizar o Congresso que foi eleito. Nós fomos eleitos exatamente para esse tipo de coisa. E se tem um assunto que a gente nunca se esquivou de debater aqui, foi essa questão da política sobre drogas do país. Nunca. Foram centenas de audiências públicas, viagens em países, votações no Senado, na Câmara, tudo com seu salário. Nós produzimos 2 leis, estamos produzindo a 3ª, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Aí vem o STF querer jogar tudo por água abaixo e dar um golpe de misericórdia na população que já sofre da violência. Não. Quero ver o impasse. Congresso votando, quero ver o que é que vale. O que é que vale nesse país? A verdade, está chegando a hora da verdade. Senhor presidente, para encerrar, já agradecendo a sua tolerância, eu quero dizer, nesse momento final, que o ministro Barroso, que não se declarou suspeito, porque ele não poderia nem ter votado, daí o pedido de impeachment, sequenciou um julgamento que essa casa estava toda mobilizada e ainda está. Isso mostra um desrespeito deles, do Supremo Tribunal, com o Congresso Nacional. Em vez do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, ter já saído em defesa do povo brasileiro, fazendo reunião com Arthur Lira para agilizar a PEC antidrogas, eu me decepcionei muito em ver ele criticar quem está gritando sobre esse assunto no Brasil, porque é a população que está gritando. Eu queria, presidente Pacheco, que o senhor fosse nas ruas, ver o quanto as pessoas estão revoltadas desse país, com o STF esmagando o Senado, esmagando o Congresso Nacional, do qual o senhor é presidente. Eu queria muito que o senhor sentisse esse clamor popular e, em vez de defender ministro do Supremo, defenda a população brasileira. Ela que está precisando desse Senado nos 200 anos que o senhor é presidente. Julgamento esse, senhor presidente, que invade de forma gratuita e gritante a competência do Congresso Nacional, legalizando na prática o tráfico de pequenas quantidades de droga. É isso que o STF fez. Uma calamidade social sem precedentes. Agora o policial vai ter que andar com a balança, né? Além da arma, do cacetete, vai ter que ter... Tem até uma foto circulando na internet, não sei se você viu. Ele com a balança aqui. É uma vergonha. Vai comprar de quem? É fortalecendo o tráfico, é claro. O aviãozinho, a cooptação dos jovens. Por tudo que eu falei hoje, senhor presidente, no minuto final, não vou precisar de mais tempo. Eu preciso encerrar esse pronunciamento repetindo mais uma vez que existe um grande responsável por tanto abuso de autoridade, tanta arbitrariedade, tanta perseguição política, tanta censura, tanta restrição às liberdades civis e tanto ataque à democracia do Brasil. O grande responsável é o Senado da República, que tem fugido covardemente do seu dever moral e constitucional. Nós fomos eleitos pelo povo. Nas unidades da federação, o povo não está sendo ouvido. Tem fugido do dever de abrir o primeiro processo de impeachment, sim. Foi a única coisa que essa casa não fez em 200 anos. Não é possível que nós vamos continuar omissos com essa situação no Brasil. Será que nós não chegamos ao fundo do poço? Será? Amanhã eu vou falar sobre presos políticos aqui. Uma vergonha o que está acontecendo. Vou visitar daqui a pouco Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF. 11 meses preso, sem qualquer justificativa. Mais um dos 2.000 presos políticos. Hoje eu visito e amanhã eu trago aqui o caso dele e de outros que está sendo denunciado lá fora do Brasil, porque esse Senado ainda não fez a sua parte. Vou denunciar lá fora e aqui com pessoas de bem que honram o seu mandato, que honram o voto que recebeu.
Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente.